Papo de Psiquiatra, com Marcelo Branhas, Marcos Crossi e Pedro Rosa. Tudo o que você sempre quis saber e nunca teve para quem perguntar. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a este episódio do podcast Papo de Psiquiatra. Hoje a gente continua com uma série, faz tempo que a gente quer continuar com essa série, sobre TDAH, que é um diagnóstico que talvez seja o que mais é falado hoje. E a gente sabe pelos views, a gente tem as estatísticas, que os episódios de TDAH que a gente lançou estão entre os episódios favoritos de vocês, nossos queridos ouvintes. A gente demorou, mas chegamos aqui ao novo episódio. A gente tinha muita coisa para falar antes disso. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa que a gente não falou nos outros episódios, não há redundância. Nós vamos falar sobre o TDAH além da desatenção, também além da hiperatividade. E isso, já para começar, falando das limitações dos critérios diagnósticos. Não é porque não está nos critérios diagnósticos que determinada manifestação clínica não existe, não seja parte do quadro, que não seja relevante e que necessariamente seja parte de uma comorbidade ou outro diagnóstico. Tem muita coisa que não está no critério diagnóstico de TDAH e que faz parte do TDAH e que a gente precisa descrever, ensinar a perceber para tratar. Esse é o tema de hoje do podcast Papo de Psiquiatra. Exato, Pedro. Bom, muito bom estar aqui com vocês. E o TDAH é uma dessas entidades nosológicas, ou seja, um diagnóstico que realmente há muitas coisas além detalhes que você não vai encontrar lendo, manuais mais como devem ser, né? Quer dizer, simplificados e relativamente curtos, né? Porque, enfim, né? Tem outras várias fontes de informação e artigos que nem daria para tudo ser compilado em um manual exclusivamente, né? E no caso do TDAH, adiantando aí só um pouquinho o tema que a gente vai falar, tem no mínimo 4 áreas que a gente tem que dar atenção. A mais clássica realmente é a atenção, a segunda é a hiperatividade, mais componentes importantes de impulsividade e desregulação emocional, no mínimo, né, essas 4. E a gente vai falar um pouquinho disso hoje. Oi, pessoal, é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Eu acho que é importante a gente falar, né, do TDAH além da desatenção. Quando as pessoas elas começam a falar sobre isso com a gente, né, elas já chegam falando, eu tenho déficit de atenção. O que é déficit de atenção? E realmente talvez seja uma característica assim, bem marcante e que associada a muitos prejuízos e que faz com que as pessoas realmente foquem eventualmente mais nisso. Mas mesmo quando a gente pensa assim nos critérios diagnósticos, né, do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade ou TDAH, a gente vê que, bom, existem uma descrição assim mais formal de 3 subtipos, né? Quer dizer, tem um subtipo que predomina realmente uma desatenção, né? Tem um subtipo que predomina uma apresentação de hiperatividade e impulsividade e também um subtipo combinado, né? Como a gente também comentou nos episódios anteriores de TDAH. Porém, como o Pedro disse, existem outras características que não se referem necessariamente a esses grupos de sintomas, né? Então, tem algumas, né? Irritabilidade, desregulação emocional, existem questões do desenvolvimento da pessoa, questão de como a pessoa maneja os próprios problemas, como ela aprende a manejar problemas, etc., que são também bem importantes quando a gente está avaliando um caso com TDAH, né? Quer dizer, a gente não está necessariamente só, vamos dar Ritalina, melhorou a atenção, acabou, né? O problema da pessoa se resolveu, muitas vezes não é isso apenas, né? Então é importante a gente falar TDAH além da desatenção. Uma questão importante que a gente sempre precisa avaliar os nossos pacientes, e claro que os pacientes com TDAH não são diferentes, é como é que o indivíduo teve o desenvolvimento da sua identidade ao longo do tempo. Isto é, como é que ele se vê, como é que ele enxerga os limites dele em relação aos outros, como é que ele avalia a própria capacidade de resolução de problemas, a própria capacidade de se direcionar aos seus próprios objetivos, como é que ele se sente merecedor de alcançar esses objetivos, de merecedor do seu lugar no mundo, do seu lugar na relação com as pessoas. E, naturalmente, quando a gente, digamos, olha os sintomas, mesmo os critérios diagnósticos do TDAH, se a gente colocá-los ali numa perspectiva de desenvolvimento, às vezes em crianças já pequenas, já com poucos anos de vida, já se vê sintomas de TDAH, mas como que isso acaba afetando o desempenho acadêmico, buscas profissionais,
relações interpessoais, a gente pode já imaginar, já contemplar que esses sintomas vão comprometer a maneira como o indivíduo enxerga a capacidade dele de manter relações interpessoais, de às vezes manter relações, de ouvir os outros, de prestar atenção nos outros. Um exemplo claro é o sintoma de que o paciente não consegue prestar atenção no que os outros estão dizendo no ambiente social. Pois bem, é óbvio que isso vai afetar as relações interpessoais. TDAH, portanto, não é um problema acadêmico de decorar matéria, de ficar sentadinho e aprender. A gente está falando de algo muito mais abrangente. E que, se sim, constrói um senso, às vezes, de baixa autoeficácia para que se atinja objetivos acadêmicos, profissionais, de eficácia nessa área, também existe, muitas vezes, uma identidade que vai estar comprometida no senso que o indivíduo tem de conseguir ter relações com as outras pessoas. E isso faz parte do cerne da personalidade do indivíduo. Então a gente muitas vezes vê pessoas que têm um desenvolvimento de personalidade com problemas, e isso surge no contexto de dificuldades de atenção e hiperatividade. A autoestima dos pacientes com TDAH, com muita frequência, é muito comprometida. Tudo nesse contexto, como eu descrevi, leva a crer que faz sentido que esses pacientes tenham uma baixa autoestima, além de muitas vezes se desenvolverem num ambiente que os considera ineficazes, incapazes, às vezes burros, às vezes pessoas que não vão dar em nada, porque desse jeito nunca vai conseguir XYZ. Então, isso tem um impacto sobre o desenvolvimento do indivíduo e muitas vezes a gente tem um trabalho muito relevante de tratar essa identidade, esse senso de autoeficácia, essa autoestima, além de tratar a desatenção e hiperatividade. Exato, Pedro. Inclusive é muito recompensador, né, o tratamento desses pacientes, porque é um dos tratamentos na psiquiatria, inclusive, com maiores, assim, efeitos, né? É muito eficaz o tratamento para TDAH. E a gente realmente acaba conseguindo, como o TDAH, ele surge, né, na infância, prejudica, que nem você falou, muitas áreas da vida da pessoa, porque, imagina, né? Você, poxa, num filme, você não consegue prestar atenção direito. Nas brincadeiras, quando você já é criança, também não. Você não consegue, por exemplo, ficar, no caso do adulto, parado nem para assistir um seriado, numa situação onde você tem que conseguir coordenar em vários estímulos. Você está numa festa, às vezes com mais barulho, numa conversa com outras pessoas, você não consegue selecionar aí em quem você vai prestar atenção e inclusive, umas das coisas clássicas de, às vezes, interromper os outros durante a fala e se colocar em cima de alguém falando por desatenção. Então, tudo isso vai prejudicando realmente a sua identidade e sua autoestima. As pessoas, poxa, você nunca chega num compromisso na hora certa, você esquece de fazer o que havia prometido, não consegue se organizar, não presta atenção no que eu falo. Todas as frases, poxa, que o indivíduo com TDAH ele vai ouvindo e tem pouco controle sobre isso, né, antes do tratamento, e quando eu digo tratamento, não é só a medicação, é também aprender estratégias para lidar com isso, o indivíduo vai ficando realmente se sentindo muito mal, né, e daí você vira um ciclo vicioso, porque você também acha que você não tem eficácia, gerenciamento sobre essa situação, e vai entrando numa desesperança, né. Uma das formas de a gente entender um pouco o desenvolvimento da identidade é por meio dessa interação, né, entre a pessoa e o meio, né, a pessoa e seus familiares, mãe, pai, irmãos, né. A primeira visão que a gente tem sobre nós mesmos é a visão dos outros, né. Então, quer dizer, os outros eles começam a classificar, vamos dizer, os nossos comportamentos e a nossa pessoa, né. Então, esta pessoa ela é desatenta, essa pessoa ela é, vamos dizer, entre aspas, ineficiente, essa pessoa ela é irritada, essa pessoa é chata, quer dizer, daí começam vários julgamentos, né, que às vezes podem ser bons ou ruins, né. Então, quando a gente pega, imagina, um indivíduo que tem uma impulsividade, uma desatenção, ele tem dificuldade, por exemplo, de ir bem na escola, o meio começa a classificar isso, começa a falar algo sobre isso. Então, se o meio for não conseguir compreender isso como, vamos dizer, um problema de saúde, né? Ou seja, mais uma falha de caráter, ou a pessoa é burra, etc. Você imagina que essa pessoa que tem o TDAH, ela vai começar a aprender que ela é assim.
né? Então, eu sou uma falha, eu sou burro, etc, etc. Então, a partir daí, cria-se, né, dentro dela esse senso de self muito negativo, por exemplo. Então, quer dizer, é bem parecido um pouco quando a gente fala também do transtorno borderline, do ambiente invalidante, né? Dessa interação de como a pessoa se sente, o meio não consegue compreender, e a pessoa, ela realmente começa a ter piores desregulações emocionais por causa disso. Quem quiser saber um pouco mais sobre isso, dê uma olhada nesse episódio sobre transtorno borderline. Mas esse processo do desenvolvimento da personalidade também vai acontecer nos indivíduos com TDAH. Então, às vezes você vê um indivíduo, poxa, ele tem uma desregulação emocional, mas ele entrou em contato com um gatilho que era isso, poxa, eu me sentia uma falha, que era justamente era o que sempre falavam dele lá atrás. Né? Então, às vezes, se o meio for muito... Ainda mais quando o meio é muito diferente, né? Quando o meio é mais, vamos dizer, a pessoa é a única pessoa que tem o TDAH, né? Ninguém mais tem TDAH, todo mundo, os irmãos são controlados, vão bem na escola, daí os pais falam, poxa, ele é diferente de todos os irmãos vão bem no colégio, que coisa horrível, ele é uma vergonha. Daí a invalidação é maior ainda. Então, cria-se... Essa é uma das formas que levam esse prejuízo do desenvolvimento do self, assim, em alguém que tem TDAH e que piora a desregulação, né? Porque esses indivíduos, eles podem ter um temperamento também com mais irritabilidade, né? A gente sabe que o TDAH pode ter também alguns indivíduos que têm, assim, esse traço de temperamento mais irritável também. Claro, isso pode evoluir para um outro transtorno, mas não necessariamente isso pode ser o TDAH, né? Então, quer dizer, esses indivíduos, eles podem desenvolver esse senso negativo de self. Agora, tem outros problemas também, quer dizer, eles podem ser vistos como uma pessoa avoada, etc. Então, quer dizer, ele também cria uma percepção de si mesmo como alguém ineficiente, como alguém ineficaz, não vou tentar mesmo. Eventualmente, algumas pessoas desenvolvem também essa coisa, né? O TDAH tem a criatividade, algumas pessoas podem associar isso também, o indivíduo pode eventualmente se ver dessa forma também, mas a gente acaba vendo muitas vezes isso, né? Quer dizer, uma consequência aí de julgamentos, de invalidação, e que depois esse indivíduo ele carrega essa cicatriz e que isso vai ter que fazer parte do tratamento também, né? Em alguma medida, esse ambiente ele pode construir, pode colaborar, né, com o surgimento no desenvolvimento do indivíduo, principalmente se o indivíduo tiver uma susceptibilidade à emocionalidade mais intensa, desregulação emocional. E aí vem da interação toda de desregulação emocional com a identidade, como a gente já descreveu muito nos episódios sobre personalidade borderline. Então, desregulação emocional no sentido de emoções muito intensas, que variam com muita rapidez, desencadeadas por gatilhos que para outras pessoas não seriam suficientes, uma persistência dessas emoções, e a gente está falando aqui principalmente de emoções negativas e, em grande medida, raiva, que pode ser voltada para si, ou raiva que pode ser voltada para o outro, né? Ou seja, aí vem o diagnóstico de personalidade borderline como um diagnóstico que tem seus critérios, mas que a gente sabe muito bem que o diagnóstico se deve muito, tem um contínuo, tem uma questão de o indivíduo pode ter traços sem que ele preencha critérios diagnósticos tal qual descrito no DSM, e isso continua sendo relevante mesmo que ele não possa receber formalmente, operacionalmente esse diagnóstico, mas que, novamente, é algo que às vezes, por não preencher um critério diagnóstico, acaba não sendo visto. Mas a evidência é muito contundente no sentido de que traços de desregulação emocional, traços de personalidade borderline, aspectos de identidade que não necessariamente formalizam um diagnóstico de transtorno de personalidade continuam sendo muito relevantes, continuam sendo fundamentais se a gente quiser. A identificação e tratamento desses traços continuam sendo fundamentais se a gente quiser dizer que o tratamento que a gente está fazendo é completo, né? Exato. E um dos pontos, né, que vale ressaltar, que todo esse tratamento, ou seja, já que o TDAH ele é muito além da desatenção, o tratamento também tem que ser além de a gente focar apenas nessa parte. Por isso que a gente fornece para o paciente estratégias de lidar com a impulsividade, estratégias de lidar com a regulação das próprias emoções. Trabalha-se a autoestima e entender como o indivíduo funciona em cada situação, como ele pode ter sido julgado por causa de tais e tais comportamentos, e como lidar com isso, tanto com os efeitos que isso causou, essa espécie de trauma assim, na personalidade, no desenvolvimento dela, e reconstruir essa autoestima, quanto recobrar um senso de maestria sobre as coisas, né? O senso de maestria é você sentir que você tem uma autoeficácia, que você consegue lidar com as coisas
para você se sentir competente, né? Então, tudo isso tem que ser trabalhado no tratamento, e não apenas, poxa, eu quero que o indivíduo agora consiga ficar 8 horas seguidas sentado estudando, né? Quer dizer, que muitas vezes é a queixa ou o desejo de algumas pessoas, que por sinal, às vezes chegam pra gente sem o diagnóstico, né? Às vezes tem esse outro parênteses, né? A pessoa achar que tem um déficit de atenção e hiperatividade porque exclusivamente não consegue focar por horas seguidas a atenção num tópico específico, né? A gente tem que lembrar que, já que o problema vai muito além da desatenção, a desatenção exclusivamente não é sinônimo necessariamente de TDAH. Inclusive, a gente sabe que tem outras condições normais e patológicas que diminuem sua atenção. Das normais temos várias, inclusive o tema, sua vocação para tal coisa, seu momento de vida, etc. E patológicas, por exemplo, a gente tem depressão, entre outras várias coisas que também combinam com prejuízo atencional e não necessariamente é um TDAH, né? E tem também, né, talvez um outro problema que acontece com o TDAH, e isso os psiquiatras da infância e adolescência falam muito pra gente. Quer dizer assim, porque o Pedro Marcelo estava falando assim, como que o meio lida com esse comportamento, né? Quer dizer, o Marcelo falou, olha, quer dizer, falar, presta atenção, você precisa sentar e prestar atenção, aí você tem que fazer igual aos outros. E claro, né, quer dizer, o meio ele tá tentando ensinar para essa pessoa isso, porém, assim, essa pessoa ela tem todos esses déficits significativos associados ao TDAH. E às vezes o meio, se ele assumir então essa postura muito punitiva e agressiva, né? Então, quer dizer, a gente está diante de uma criança impulsiva, hiperativa, eventualmente com traço de temperamento mais irritado, e o meio começa a punir para ensinar, vamos dizer, aquela criança, vamos dizer, quando ele, enfim, foi excluído da sala, punição. E isso, quer dizer, por isso que o treino parental pode ser importante, né, nesses casos, porque, claro, não vai tratar o TDAH, assim, né, quer dizer, pode ajudar. O TDAH vai envolver um tratamento mais complexo, farmacológico, por exemplo. Porém, esse treino vai provavelmente prevenir que essa criança, que esse adolescente evolua para outros problemas do comportamento, né? Assim, quer dizer, o TDAH ele pode ser associado, então, a outros transtornos da infância e da adolescência, né? Então, TOD, transtorno de conduta, e a gente quer prevenir isso, né? Não adianta, né? Quer dizer, esse estilo punitivo, assim, com alguém com TDAH, além de não ajudar, vai piorar a situação. Então, eu acho que... E daí, claro, esses indivíduos mais pra frente, eles podem desenvolver um transtorno de personalidade também, né? Eventualmente, quando eles estiverem na idade adulta, né, por exemplo. Então, o TDAH, ele acabou sendo a raiz de problemas comportamentais maiores, né? No fundo, o desenvolvimento das pessoas vai ser uma combinação entre características temperamentais inatas do indivíduo interagindo com o ambiente, interagindo tanto essas características ambientais influenciando sobre como o ambiente, no caso principalmente as pessoas à volta do indivíduo, os pais, outras crianças, outros adultos além dos pais, reagem a essas características temperamentais e como é que o indivíduo, por sua vez, reage à reação que os pais tiveram. E nesse ciclo, portanto, contínuo ao longo do tempo. É interessante que a gente compreende o desenvolvimento na hora que a gente rastreia esse mecanismo. Então não é nem um indivíduo que é plenamente nasceu desse jeito e acabou, nem um ambiente que fez o indivíduo tal qual ele é, mas um processo transacional entre essas duas instâncias que interagem continuamente ao longo do tempo e que certamente não acaba, digamos, entre aspas, muitas aspas, no fim do desenvolvimento, com 25, 30 anos, mas é uma coisa que continua a acontecer num processo ao longo de toda a vida da pessoa, inclusive no processo de envelhecimento. Então, a gente tem a oportunidade hoje, na hora que a gente reconhece o diagnóstico TDAH em adultos, às vezes a gente também reconhece o diagnóstico TDAH em idosos, ou pessoas que não são exatamente idosos, mas que estão ali na meia idade, e a gente rastreia a maneira como essa pessoa se tornou um adulto, mas também a maneira como essa pessoa adquiriu a maturidade. Então, é algo bastante interessante ver essa perspectiva ao longo da vida, né? Inclusive para a gente poder endereçar, né, todos esses aspectos que você comentou, inclusive os extra-indivíduos, né? Ou seja,
os familiares, que nem o Marcos falou, de treinamento parental para os cuidadores de crianças, né? Tudo isso é muito importante. E um dos pontos importantes é, muitas vezes é assim, a pessoa ela vem no consultório, você observa que ela tem o TDAH e muitas vezes ela quer ajuda com esses outros processos, né? Então, quer dizer, o problema é na relação. E às vezes assim, a pessoa, tem gente, claro, que às vezes no consultório fala, não, eu tenho TDAH, eu quero tratar TDAH, porque a pessoa leu muito sobre isso, mas muitas vezes ela tem outros problemas que ela tá, enfim, de tratar, né? Pode ser eventualmente uma depressão relacionada a baixa autoestima, ou até problemas na relação, né? Que o TDAH pode estar associado a muitos problemas interpessoais, né? Não só relacionados à desatenção. Então, é importante, né, a gente ver todos esses mecanismos transacionais, né, que o Pedro falou, que a gente consegue ver a origem, a gente consegue abordar daí o paciente de uma forma um pouco mais global, né? Bom, pessoal, a ideia desse episódio foi transmitir para vocês que TDAH está muito além dos critérios diagnósticos. Todo diagnóstico psiquiátrico está muito além dos critérios diagnósticos. Por muito tempo, a gente, de certa forma, viu uma situação difícil da psicopatologia, do entendimento sobre a saúde mental ficar um pouco recortada, fragmentada dentro dos que são os critérios diagnósticos. E a gente precisa olhar para outras manifestações que são muito importantes, e nesse episódio foi isso que a gente quis trazer. A gente falou aqui principalmente de questões de desenvolvimento, identidade e desregulação emocional como fatores muito importantes do desenvolvimento das pessoas que têm TDAH. Essas instâncias são muito afetadas, elas trazem muito sofrimento para as pessoas e a gente não pode negligenciá-las, a gente precisa endereçá-las de maneira assertiva no tratamento. Como sempre, eu agradeço, a gente agradece a atenção de vocês. Por favor, comentem, deem sugestões de temas, critiquem, façam perguntas, sigam a gente no YouTube, sigam a gente no Spotify, você pode ser nosso seguidor no Spotify e encaminhe para outras pessoas. Muito obrigado. Isso aí, pessoal. Esse episódio foi trazido por pedidos de nossos ouvintes, então peçam temas pra gente que traremos para vocês. Obrigado, um abraço, até o próximo. Pessoal, foi um prazer estar aqui e assim, queria dizer também que a gente não encerrou esse assunto, né? A gente tem ainda muito a falar sobre o TDAH e essa interface com outros problemas associados ao TDAH. Então, obrigado aí e um abraço.